Vamos falar sobre cobranças indevidas, é só o que temos, de todo jeito. Mas tem uma que parecia não ter jeito, mas tem jeito, que é a cobrança indevida de banco. Ora, o que banco cobra indevidamente, meu amigo, é uma festa. E o doutor professor Fabrício Pozocco, sempre aqui vem conversar conosco, ele é professor universitário, titular do escritório Pozocco e Advogados Associados, e está nessa lida aí, nessa perseguição a favor dos prejudicados, sempre vem aqui nos contar uma boa nova. Bancos que fazem cobranças indevidas podem sim ser processados, professor Fabrício Pozocco? Bom dia. Bom dia, Lacerda. É sempre um prazer a gente estar conversando aí com o pessoal para estar levando as informações que são importantes. Os bancos, sim, Lacerda, eles podem muito serem aí processados por conta das cobranças indevidas. A gente vê, infelizmente, que muitas dessas cobranças indevidas, elas acontecem desde aquelas tarifas bancárias que tem na conta, que as pessoas muitas vezes desconhecem, né? Aparece lá umas letras no extrato do banco que a gente não sabe nem o que é, de onde aparece, do que aconteceu, bem como até mesmo para cobranças indevidas em produtos, como no caso muito comum de cartão de crédito, onde não só pelas operações, que muitas vezes aparece lá uma operação, outra que é desconhecida e a gente não consegue perceber, como também existe um diferencial muito grande, Lacerda, quando você vai pagar uma conta no banco ou, de repente, até mesmo a fatura do cartão de crédito, por exemplo, e a gente observa que o banco não computou o pagamento da fatura da maneira correta. Então, por um defeito sistêmico ou por alguma coisa nesse sentido, o banco não reconhece o pagamento. E aí as tarifas indevidas começam a aparecer, né? Os juros começam a ficar cada vez mais caros e as pessoas tendem a ter uma dificuldade e acabam deixando para lá, certo? Principalmente os consumidores, quando vem uma conta muito alta, o cara faz o quê? O banco, naquela ideia de ser bonzinho, né? O gerente do banco diz assim: olha, vamos fazer um empréstimo para a gente poder pagar isso aí e ficar tranquilo? E aí a pessoa acaba, infelizmente, entrando nessa e fazendo esse empréstimo para poder pagar essas tarifas que são indevidamente cobradas pelo banco. Na verdade, Lacerda, o consumidor precisa ficar ligado com isso. E se objetivamente acontecer uma coisa como essa, ele precisa procurar um advogado da confiança, precisa procurar a OAB da cidade, precisa analisar bem essas coisas, porque o direito está aí, ele não pode ser ludibriado, principalmente pelas instituições financeiras que todo dia estão aí arrebentando de ganhar dinheiro nas costas do consumidor. Professor Fabrício Pozocco, o cara se engana e vai lá e paga a fatura antecipada. Geralmente o sistema não aceita quando você já pagou a fatura, que você vai pagar de novo, não aceita. Mas às vezes você pode pagar antecipado. E aí é um valor alto e você não tem o dinheiro para pagar aquela fatura do dia. Meu Deus do céu, paguei errado por algum motivo. E aí você atrasou aquela do dia, vai atrasando, e confusão e tal. Como é que faz? Tem jeito isso? Há um encontro de contas, há uma compensação? Ou você vai ter mesmo que pagar aquelas juros, todas aquelas multas todas pela fatura que você está deixando de pagar, porque você pagou a outra antecipada e você não conseguiu resolver aquilo rapidamente com o banco. O banco tem o dever de resolver rapidamente aquilo e até dispensar esses juros? Então, olha só, Lacerda, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje o consumidor, como tem muitas faturas para pagar, essas coisas todas, quando ele acaba fazendo uma confusão como essa, é difícil a gente ter que responsabilizar o banco. Vamos dar um exemplo aqui que acontece toda hora. Imagina que você foi lá e você fez o financiamento de um veículo. E todo mês você paga a prestação desse veículo. Todo mês. Então, no mês de janeiro venceu, no mês de agosto venceu, no mês de setembro venceu. Você vai pagando normalmente a fatura. Às vezes, o que acontece? A gente tem que pagar do mês, acaba errando e acaba pagando a do mês da frente. Né? Então, por exemplo, pagar a fatura de agosto. Só que na hora de olhar lá, eu acabei pagando a de setembro. Ou seja, eu adiantei uma fatura específica em relação a isso. O banco está obrigado a fazer a compensação? Não, Lacerda, não está. Porque o que acontece?
tudo é um sistema eletrônico. Se eu paguei errado, se eu digitei errado lá o vencimento ou o código e por aí vai, não dá para a gente poder jogar a culpa no banco e dizer agora que o banco vai ter que resolver esse problema e acertar aí essa situação toda. Agora, o que costuma acontecer muitas vezes é que o sistema do banco não conversa com ele mesmo. Então imagina que hoje todo mundo faz as coisas através de aplicativo, Lacerda. É difícil o pessoal ir lá na agência fazer o pagamento. Mas algumas vezes a pessoa vai na agência e vai fazer o pagamento, seja no caixa eletrônico, seja no próprio caixa do banco. E aí ele faz o pagamento ali e o programa do banco lá, o aplicativo, não reconhece esse pagamento. E aí começa a fazer essas cobranças indevidas. É aí que está na hora do consumidor ficar alerta. E a gente explica o porquê, Lacerda. Existe uma coisa hoje, em direito, chamado desvio produtivo. O que é isso? Hoje, o tempo da gente talvez seja uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? A gente tem aí um tempo que precisa ser observado. Então, hoje você perde tempo na fila do banco, você perde tempo no estacionamento para poder pagar e sair do shopping, você perde tempo para poder aí, na verdade, fazer os pagamentos específicos que você tem. Você perde tempo para reclamar no 0800 quando o telefone celular dá problema e a companhia do telefone não quer resolver. Ou seja, tudo isso. E existe uma teoria no direito que diz o seguinte, Lacerda: se você está perdendo tempo de maneira administrativa para resolver o problema e o banco, a empresa de telefonia, o cartão de crédito não resolvem para você, essa perda de tempo que você tem merece ser indenizada. Então, isso talvez seja a grande importância para a gente poder entender aqui e poder moralizar essas atitudes dos fornecedores em relação ao consumidor. Se você tentar resolver o problema de maneira administrativa, ligou lá no 0800, brigou, pegou o protocolo, voltou, tentou resolver, e eles não resolvem o seu problema, seja em relação à questão de acertar essa dívida que está errada, essa cobrança indevida, seja até a questão de prestação de serviços mesmo, não resolvem o seu problema da linha telefônica, não resolvem o problema da cobrança que não está funcionando, não resolvem o problema do cartão de crédito, você pode procurar um advogado da sua confiança, a OAB da sua cidade, e ingressar com uma ação, Lacerda, para pedir a indenização pelo tempo perdido, a indenização pelo desvio produtivo do seu tempo. E isso, os tribunais têm se mostrado extremamente sensíveis, Lacerda, em reconhecer o direito do consumidor quando essas falhas acontecem. Essas multas são pesadas. No seu caso mesmo, você acaba de ganhar uma ação em que a multa parece ter sido pesada. As multas são pesadas, professor Fabrício? Sim, as multas são pesadas, Lacerda. Quando a gente, na verdade, consegue fazer a prova mostrando toda essa situação que acabou acontecendo com o consumidor, a multa sim fica bem pesada. Nesse caso específico, a gente está falando de uma multa de R$10 mil. Então a gente vê que essa multa de R$10 mil foi revertida para o próprio consumidor. Então isso, na verdade, é algo que é importante para as pessoas poderem saber e tentarem, na medida do possível, conseguir resolver os problemas delas e ainda, demonstrando essa situação, poder receber uma indenização de volta com a própria multa em cima disso. Professor Fabrício, parecia impossível entrar com uma ação qualquer contra banco. Hoje já se sabe que não, já sabe que é possível. E as leis sempre existiram, elas não mudaram assim, né, da água para o vinho. Às vezes eu digo às pessoas aqui que basta ou procura um advogado, ou procura o próprio Banco Central, porque às vezes a solução está bem próxima. Agora tem um fato novo, professor Fabrício, e que as pessoas estão batendo cabeça. Não sei se no seu escritório já chegou algo semelhante. É a história do Pix, que aí também é uma dor de cabeça, porque a pessoa envia um Pix errado, quem recebe não tem culpa se alguém mandou errado. Mas aí
é uma questão também de bom senso, de honestidade, e não sei se há uma lei para proteger, mas não sei também como o juiz pode acatar uma situação dessa, ou não sei se é o banco quem poderia ajudar numa situação dessa. Tem um ouvinte nosso aqui, por exemplo, que emitiu um Pix, R$ 1.000, errado, a pessoa reconheceu, mas disse não vou devolver. E pronto, desligou o telefone e acabou. Tem solução para isso, doutor professor Fabrício Pozocco? Então vamos lá, Lacerda, vamos explicar isso para as pessoas poderem entender. Se eu vou fazer um Pix e eu faço um Pix errado, na verdade o banco não pode ser responsabilizado pelo meu erro quando eu, na verdade, fiz esse Pix errado. Agora, o que pode acontecer é se, por exemplo, como você contou aí, essa ouvinte fez um Pix de R$ 1.000 errado, né? E aí a pessoa que recebeu disse, tá bom, tá errado, mas eu não vou devolver. O que acontece? A lei diz especificamente que ninguém pode se enriquecer ilicitamente às custas de outra pessoa. Ou seja, se eu fiz o Pix errado para sua conta e você, na verdade, não quer me devolver esse dinheiro, isso estaria acontecendo uma situação de enriquecimento ilícito. Ou seja, você estaria recebendo por algo que você não teria direito de receber. E, portanto, existe a possibilidade de se ingressar com uma ação contra você para que você, na verdade, seja obrigado a me devolver esse dinheiro. Isso é possível acontecer. Agora, foi bom, Lacerda, você ter contado uma situação como essa, porque existe um golpe novo na praça que as pessoas estão fazendo essa situação e prejudicando os clientes. E prejudicando principalmente os consumidores. Então é bom a gente estar contando exatamente essa situação. Daqui a pouco você recebe um telefonema dizendo o seguinte, olha, eu na verdade acabei fazendo um Pix errado de R$ 1.000 para sua conta, será que você pode me devolver esse Pix e tal, por aí vai. A pessoa, na verdade, que recebeu esse telefonema, que é uma pessoa de boa fé, diz, não, eu vou devolver sem nenhum tipo de problema. Aí o interlocutor que está lá do outro lado, aquele que está pedindo o dinheiro de volta, ele diz assim, eu vou te passar o Pix para você poder me devolver então. E aí ele passa um Pix qualquer, diferente daquele que ele mandou para você. Então ele mandou pelo telefone, ele passa um Pix que é o endereço de e-mail de volta, por exemplo. Você vai e devolve para ele nessa outra conta o Pix. Automaticamente, Lacerda, o que ele faz? Ele liga para o banco e diz assim, olha, aconteceu um problema aqui, eu não reconheço isso, tiraram dinheiro da minha conta e por aí vai. E o banco vai instaurar uma ferramenta que vai travar esse dinheiro na sua conta. E aí o que acontece? O golpista, ele vai receber os R$ 1.000 que você devolveu para ele e ainda vai receber mais aqueles R$ 1.000 que supostamente tinha ficado travado na conta porque ele errou essa situação de integrar o Pix. Então o golpe vai acabar acontecendo e você vai acabar perdendo R$ 2.000. Meu Deus. Por isso é muito importante, quando a gente está falando aqui, que se você for alguém pedir para você devolver o Pix, isso é importante a gente avisar, Lacerda. Se alguém ligar para você e falar, olha, devolva o Pix, por favor, que eu fiz errado, você entra no seu aplicativo e devolva o Pix pelo seu aplicativo. Tem um botãozinho lá especificamente que fala devolver o Pix. E você pode fazer isso. Não devolva para um outro número que essa pessoa vai passar para você. Não devolva para uma outra situação diferente que essa pessoa vai passar para você. Porque aí você pode tomar esse golpe. Então é bom a gente alertar as pessoas para que as pessoas de boa fé não tenham esse problema aí. Boa, bom alerta. Bom, eu não sabia dessa. Eu não sabia dessa, professor Fabrício. Eu não sabia. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, deixa eu ver se é Júlio César Facundo. Se eu não estou enganado, é essa. Faz uma pergunta aqui sobre o assunto. Deixa eu ver se é. Bom dia, Júlio. Cadê o Júlio? Bom dia, Lacerda. Facundo Erolândia. Rapaz, aconteceu comigo já, mas foi com o cartão do Hiper. Eu tinha pagado, você pagava na loja aqui na Borda de Melo. Aí eu paguei o boleto, né? Paguei o boleto. Aí passou um tempo, só que eu já tinha encerrado a conta, sabe? Mas a prestação que eu fiz já tinha encerrado, mas com o tempo eu, com a cabeça meio atarentada, tirei de novo e paguei de novo, o mesmo boleto. E não avisou nada, né? Mas com o tempo a gente foi comprando
e aquele valor foi sendo debitado. Eu chegava lá para pagar, aí só fazia debitar, né? Eu já tinha pago, então só fazia descontar. Aí foi dando certo, deu certo lá. Nesse caso aí ele conseguiu, professor, e descontando o valor pago antecipado, mas em alguns momentos pode não dar certo não, né? Pode dar problema. Então é bom ter muito cuidado com esse negócio de pagar boleto, né? É isso mesmo, Lacerda. Que bom que deu certo com esse nosso ouvinte, que ele conseguiu aí fazer com que as coisas dessem certo. O sistema acabou reconhecendo esse pagamento e acabou fazendo lá essa compensação. Isso foi bem legal. Que bom que isso acabou acontecendo. É verdade. Mas a gente tem muito cuidado, porque muitas vezes, Lacerda, isso não acontece. Muitas vezes é onde a gente tem o problema. E aí o consumidor precisa ficar atento para não ter esse prejuízo aí. Professor Fabrício Pozzocco, para a gente encerrar essa boa conversa, mais uma vez, quais as situações em que o cliente tem chance, ampla possibilidade ou chance remota de ganhar uma ação contra um banco? Quais as questões que já são pacíficas e quais aquelas que ainda há dificuldade para vocês, juristas, defenderem seus clientes? Olha, Lacerda, basicamente, existem alguns casos que já são assim, que o Poder Judiciário tem se mostrado extremamente sensível em resolver situações. Os golpes bancários se mostram numa situação que já existe aí praticamente uma jurisprudência pacificada, reconhecendo o direito dos consumidores contra os bancos, mas sempre a respeito de prova, né? Tem que se fazer a prova devida. Mas geralmente quando se consegue fazer a prova correta, os bancos são obrigados a indenizar. As questões que envolvem os juros, Lacerda, os juros abusivos, as questões que envolvem os problemas da margem consignável dos empréstimos que são feitos pelos aposentados, a questão que é um tanto quanto absurda, né, daquele produto chamado RMC ou RCC, que é aquela ideia do cartão de crédito consignado que os bancos muitas vezes entregam aos aposentados que nem sabem que assinaram um cartão de crédito e acabam tendo esses empréstimos nas contas. Tudo isso já tem sido observado pelo Poder Judiciário com muita atenção e já se reconhece o direito dos consumidores à resolução desses problemas na justiça e muitas vezes até mesmo a uma indenização por danos morais. Agora, a gente precisa ficar atento, Lacerda, porque infelizmente muitas pessoas acabam deixando para lá. Isso aí depois eu vejo, ou isso não vai dar em nada. O banco tem dinheiro, então eu não vou ficar brigando com o banco. Quando na verdade não é dessa forma, Lacerda. A gente precisa aí tomar devidamente o cuidado para poder fazer valer o nosso direito de maneira adequada. E a partir daí poder buscar as indenizações em juízo. Vale lembrar, Lacerda, e que é muito importante, é que ninguém está fazendo um favor para você. Você que é cliente bancário, você que é consumidor bancário, você tem direitos. E esses direitos precisam ser respeitados pelas instituições financeiras. Toda vez que essa instituição financeira não respeita o seu direito, talvez surja para você a possibilidade de ingressar na justiça e poder fazer valer esse direito através do Poder Judiciário. Então que as pessoas fiquem atentas, porque não é essa muralha toda intransponível que muitos pensam nas questões bancárias. Tem jeito sim, e o professor Fabrício Pozzocco está mostrando para todos nós que tem jeito. Porque tem gente que imagina, não, plano de saúde não vou não, não, banco não vou não, não, isso, aquilo, outro, não vou não, não, nem adianta, eles têm muito dinheiro. Negativo, nada disso. E cada vez mais as coisas estão ficando claras, além daquilo tudo que já está posto no Código do Consumidor. Quer dizer, essa distância que existe mentalmente nas pessoas, precisa desaparecer, porque ela, na verdade, não existe. Não é isso, professor Fabrício? Deixando bem claro. É isso mesmo, Lacerda, você está certo. Na verdade, as pessoas não podem deixar de reclamar, eu vou ver depois, ou eu não vou perder tempo discutindo com isso, deixa para lá. Não. A ideia é que você precisa fazer valer o seu direito. Somente você fazendo valer o seu direito é que as coisas vão mudar.
Caso contrário, tudo vai continuar do mesmo jeito. Você vai continuar tendo os mesmos prejuízos, os bancos vão continuar não respeitando os clientes, tudo isso vai acontecer. Então, quando você passa a exigir o seu direito, isso além de ser bom para você, também acaba sendo um exercício de cidadania para poder resolver o problema de outras pessoas e mudar a conduta das instituições financeiras. Muito bem. Muito obrigado ao professor universitário, Dr. Fabrício Pozzocco. Você pode acompanhá-lo lá no Instagram, Fabrício Pozzocco, se escreve P-O-S-O-C-C-O. Já falamos aqui sobre o sobrenome dele e tudo mais. Fabrício Pozzocco, entra lá, acompanha, tem muitas coisas boas, muitas orientações para você sobre plano de saúde, sobre consumidor, sobre banco, sobre tudo isso. Professor Fabrício, mais uma vez, muito obrigado pela sua aula aqui para todos nós essa manhã de segunda-feira. Eu quem agradeço, Lacerda, um abraço gigante a você e a todos os nossos ouvintes. Valeu, muito obrigado. Professor Fabrício Pozzocco é professor universitário, titular do escritório Pozzocco e advogados associados. Falou conosco aqui sobre ação contra banco. Ele ganhou mais uma, o banco perdeu mais uma. Pois é, errou, vai perder. Fique atento.